A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Aliás, você sabia que nós temos uma playlist do programa Evangelho em Foco? Eu quero convidar você a, depois desse vídeo, obviamente, entrar na nossa playlist, onde nós temos ali vários assuntos. Nós tratamos de vários assuntos, livros diferentes da Bíblia. Nós temos uma série inteira sobre o livro a carta de Paulo aos Romanos, nós temos uma série inteira sobre a carta de Paulo aos Coríntios e agora nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de a gente continuar na carta de Paulo aos Efésios, eu quero desafiar você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e colocar aqui embaixo nos comentários de onde você está nos acompanhando. Mande aí a sua saudação, o seu abraço, a gente sempre lê todas as mensagens que são colocadas aqui, tá bom? Queridos irmãos, nós estamos tratando da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo está num contexto de prisão, ele está preso em Roma quando ele escreve essa carta. Paulo plantou a igreja em Éfeso, ele é o plantador daquela igreja. Ele, na sua terceira viagem missionária, quando estava indo em direção, no final da sua terceira viagem missionária, ele colhe ali na região da Ásia, das igrejas da Ásia, ele levanta uma oferta para ajudar os irmãos, a igreja em Jerusalém, que estava passando por um momento difícil, e antes de ir para Jerusalém, Paulo passa em Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha, é uma igreja por quem Paulo tinha um carinho especial, a igreja de Éfeso. E é uma descrição ali de Atos muito emocionante do encontro de Paulo com aqueles presbíteros de Éfeso. Uma das partes mais tocantes daquele encontro é quando Paulo diz que ele nunca mais iria ver aqueles irmãos. Já imaginou essa cena? Você está numa reunião onde o plantador da igreja diz que está em uma viagem e que ele não vai ver mais aqueles rostos nunca mais. E realmente o Paulo nunca mais viu aqueles irmãos de Éfeso, aqueles presbíteros, e Paulo só vai encontrá-los agora na eternidade, na glória, em Cristo Jesus. Ele segue a sua viagem para Roma, para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, passa por um processo jurídico longo, é enviado para ser julgado em Roma, e lá em Roma Paulo está preso. E de Roma, Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Essa carta é a carta que nós estamos estudando nessas últimas semanas. Se você está chegando por aqui agora, depois você pode entrar e ver também as outras mensagens onde Paulo trata de assuntos diversos nessa carta ali à igreja de Éfeso. Bom, Paulo começa a carta aos Efésios, como eu sempre tenho dito aqui, falando a respeito da vontade de Deus de ter um povo para ele. Paulo esclareceu que Deus não apenas desejou esse povo, mas Deus decidiu ter esse povo. Esse povo é resultado de uma vontade de Deus que ainda começa antes da criação do mundo. E Paulo deixa isso muito claro lá no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo deixa claro que esse povo é um povo que vem de uma humanidade caída. Homens que estão mortos em seus delitos e pecados. E Deus, pela fé, que é um dom que Deus dá, desperta essas pessoas, chama essas pessoas através da pregação do Evangelho, e elas então são salvas e fazem parte deste povo eleito de Deus. Agora, a pergunta que Paulo começa a responder a partir do capítulo 4 é como é que vive esse povo? E aí Paulo falou que, em primeiro lugar, que eles vão viver em unidade. Eles não são um povo que vivem isolados, cada um servindo a Deus à sua maneira, não. Eles estão unidos no poder do Espírito. Esse povo servem uns aos outros com os dons que Jesus dá à sua igreja. E hoje nós vamos ver, a partir do capítulo 4 ainda, Paulo vai falar a partir do verso 17 até o capítulo 5, verso 2, a respeito do modo como essas pessoas que são o povo de Deus, qual é o novo comportamento que essas pessoas devem viver
porque fazem parte do povo santo de Deus, porque levam sobre eles o nome de Deus. Esse trecho é um trecho mais longo, então eu não vou fazer aquela leitura que eu sempre faço do texto antes, eu vou fazendo a leitura e a gente vai acompanhando junto aqui ao mesmo tempo. Bom, então, a partir do verso 17, Paulo começa a falar sobre santificação, sobre santidade. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus santo. E um Deus santo, ele nos chama à santidade. Nós não apenas fomos salvos do pecado, mas fomos salvos para as boas obras. Fomos salvos também para a santificação. Então, a santificação é algo importante na nossa vida, é algo importante a ser perseguido por cada um de nós, porque o Deus Santo nos santifica. Nós somos santificados porque Deus nos santifica. Então o salvo, o povo de Deus, precisa reagir, responder a essa santificação. E aí eu pergunto a você, você tem andado e vivido em santificação? Eu não estou falando de perfeição de vida, eu estou perguntando em viver uma vida de separação. Você tem se separado, você tem vivido para a glória de Deus, se preocupado com a vontade de Deus? É nisso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então hoje a gente vai estar falando sobre um novo comportamento que é importante que o salvo tenha. Paulo começa dizendo no verso 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então Paulo começa aqui falando de santificação, falando desse novo modo de viver, desse novo comportamento. Paulo começa falando a respeito do abandono dos comportamentos antigos. E é curioso porque Paulo começa a falar a respeito do pensamento, do entendimento. Por quê? Porque é a partir daquilo que a gente entende, é a partir daquilo que a gente pensa, que nós nos comportamos. São os nossos pensamentos, a forma da gente pensar, é o modo como nós entendemos as coisas, que nos leva a um determinado tipo de comportamento. Certo? Então, assim, nós agimos a partir daquilo que nós já pensamos, já entendemos da vida. Então Paulo diz, olha, portanto, irmãos, eu digo no Senhor, testifico que não mais andeis, ou seja, pratiquem, vivam, como também andam, como também vivem os gentios. Aí ele vai dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E vaidade aqui tem sempre o sentido de inutilidade. Irmãos, não vivam como os gentios vivem, na falta de propósito, na falta de objetivo. Não é que vocês são o povo de Deus e vocês não têm objetivo nenhum, vocês são inúteis, sem propósito nessa vida. Assim vivem os gentios, não vivam assim. Na vaidade, na inutilidade, na falta de propósito dos pensamentos de vocês, obscurecidos de entendimento. Não, os gentios vivem assim. Abandonem esse comportamento de pensamento vazio, sem propósito, inútil. Vocês agora conhecem a verdade de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é interessante. Existe uma ideia secular que diz que você precisa se esvaziar. Você precisa esvaziar a mente, você precisa esvaziar o seu ser. Não. O evangelho não tem a ver com esse tipo de esvaziamento, não. Você precisa se encher de Cristo, de propósito. Então, Paulo está dizendo, não andeis como os gentios, né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, o entendimento obscuro, tenebroso, né? Alheios à vida de Deus. Vocês conhecem.
a vontade de Deus. Os gentios vivem à parte, alheios, não sabem o que Deus quer, a vontade de Deus, a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não vivam assim, Paulo está dizendo. Não se comportem como homens endurecidos, como homens que vivem como se Deus não existisse. Não se comportem tornando-se insensíveis, entregando-se à dissolução para viverem com avidez, com muita vontade, para cometerem toda sorte de impureza. Não vivem assim. Abandone esse tipo de vida. É isso que Paulo está falando. Abandone esse comportamento descompromissado com Deus, com a sua vontade. Ele diz assim, os gentios vivem assim. Aí no verso 20, Paulo diz, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. E se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, abandonem, é o que Paulo está dizendo, né? Abandone o tipo de comportamento como se vocês não tivessem aprendido de Jesus. Vocês foram instruídos, vocês foram discipulados, é isso que Paulo está dizendo. Está escrevendo para a igreja de Éfeso, a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Não vive como se você não tivesse recebido instrução, como se você não soubesse a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus. Então, não vivam assim, né? Vocês aprenderam de Cristo, ele afirma. Vocês aprenderam de Jesus. Então, se despojem do velho homem. Abandone o comportamento do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, o desejo de ser enganado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como é que se renova no espírito do vosso entendimento? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus diariamente. Conhecendo a vontade de Deus. Verso 24. E vos revistais do novo homem. Ou se vistam do novo homem. É como se fosse uma roupa, né? Se vistam do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então, o que é que deve moldar o nosso novo comportamento em Jesus? Você que é recém-convertido, você que chegou à igreja recentemente, como deve ser o seu comportamento? Primeira coisa, você precisa entender que a origem do seu novo comportamento não é aquilo que você pensa, suas opiniões. Precisa ser essa daqui, ó. A origem do seu, você precisa se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então você precisa conhecer a vontade de Deus. É a partir dessa vontade de Deus que você estabelece novos hábitos, novo comportamento de vida. Você vai se comportar nessa vida de uma nova maneira, a partir da verdade em Cristo Jesus. E agora Paulo vai falar aqui, continuar falando do sentido proibitivo, negativo desse novo homem. Verso 25, ele vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo fala aqui desse novo hábito. Qual é o novo hábito? Abandonar a mentira. E abandonar a mentira é um comportamento que precisa acontecer, obviamente, sempre que você for tentado. Quando nós nascemos de novo, quando nós chegamos ao Evangelho, não acontece algo mágico em nós, que nós somos imediatamente transformados a partir de uma coisa sobrenatural e que a gente muda o nosso comportamento. Não. Obviamente, existe uma transformação sobrenatural em nós, que é a adição da natureza santa de Jesus à nossa. É quando nós recebemos a natureza de Cristo.
em nossa vida. Essa nova natureza de Cristo em nós nos levará a uma nova vida. Exigirá de nós um novo comportamento. Mas você continuará sendo tentado a mentir. Então Paulo diz, olha, um novo comportamento que vocês precisam adotar é abandonar a mentira. Deixe a mentira. Por quê? Porque ser mentiroso fazia parte do seu comportamento antigo. Você precisa abandonar o comportamento de mentir. Olha que interessante. Primeiro ele fala, abandone a mentira. Abandone o comportamento de ser mentiroso. Aí ele diz, fale cada um a verdade. Paulo não poderia ter dito assim, irmãos, olha, por isso, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ele poderia ter dito isso. Porque dizer a verdade, está tudo certo. Mas antes disso, Paulo diz, deixando a mentira. Por quê? Porque é possível que você abrace a verdade, mas continue mentiroso. Mas continue mentindo também. Você está dizendo a verdade. Você tem apreço pela verdade. Você ama a verdade, mas você também ama a mentira. Você não deixou a mentira, você não abandonou a mentira. E isso é interessante, porque as duas coisas precisam acontecer. Esse novo comportamento exige o abandono de velhos comportamentos. Então, qual é o novo comportamento? É o comportamento de abandonar a mentira, deixar a mentira. Posteriormente a isso, a esse policiamento, ou juntamente com isso, você abraça a verdade, você fala a verdade. Novo comportamento. Não apenas abandonar a mentira, mas também falar a verdade com o seu próximo. E Paulo diz por quê? Porque somos membros uns dos outros. Estamos ligados, estamos conectados. Verso 26, ele vai dizer sobre a ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que você lida com a ira? É interessante porque Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Como é que é isso? Bom, primeiro Paulo está partindo do princípio de que ficar irado não é em si pecado. Mas a ira pode levar ao pecado. Então, Paulo está dizendo, irai-vos, mas irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Como é que você lida com a ira? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Significa, você não pode ir dormir com o seu coração amargurado. Você precisa mudar o seu comportamento com relação à ira. Como é que você lidava com a ira antes de ser povo de Deus? Talvez você lidava com a ira com vingança. Talvez você lidava com a ira com mentira, com fúria. Você ficava irado e reagia à ira com pecado. Paulo diz, então agora você precisa mudar o seu comportamento. Irai-vos e não pequeis. A sua ira ela não pode operar o pecado. Perceba que a Bíblia vai falar de forma abundante sobre Deus irado, mas a ira de Deus nunca opera o pecado. A sua também não pode. É curioso isso. A nossa ira também não pode operar o pecado. E mesmo a nossa ira não operando o pecado, Paulo diz que o sol não se ponha sobre a vossa ira, que você não leve para o dia seguinte a ira do dia anterior. Que você resolva isso no seu coração. Como é que você faz isso? Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Coloca na mão dele. Coloca na mão dele. E aí no verso 27, Paulo diz uma coisa interessante. E nem deis lugar ao diabo. Olha, uma fala importante aqui. Quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, ele não está dizendo que um crente pode ser possesso por Satanás, não. Não pode.
Não, 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 não. Nenhum crente salvo em Jesus, que é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nele, é possesso por demônio. Não existe esta possibilidade. Pastor, mas e Pedro? Pedro não estava possesso. Pedro estava dando lugar ao diabo. É diferente. Dar lugar ao diabo é deixar ser influenciado. Dar lugar é assim, é você dar ouvidos. Você concedeu atenção. Você cedeu a atenção a Satanás. Ele não está te possuindo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, Satanás não possui Eva, mas Eva dá lugar a Satanás. Quando ela ouve a voz, quando ela dá atenção a Satanás, quando ela dá a Satanás um lugar na vida dela que ela não deveria ter dado. É isso. Qual é a postura do Senhor Jesus em relação a Satanás enquanto ele esteve nesse mundo? É sempre uma postura de arreda-te para trás. Ou seja, não te dou lugar, não tem vez comigo, não temos relação. É de expulsão, é de mandar embora, não dar ouvidos. É sempre assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, antes no velho homem, qual era o seu comportamento? Efésios capítulo 2. Vamos ver qual era o nosso comportamento antes? É isso daqui, ó. Efésios capítulo 2 diz qual era o nosso comportamento em relação a Satanás. Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa relação com Satanás, antes de nascermos de novo. Agora, o apóstolo Paulo diz, vocês precisam de um novo comportamento. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que roubava, não roube mais, ou aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. O preguiçoso precisa mudar o seu comportamento. O preguiçoso precisa aprender de Provérbios a ir ter com a formiga. O que roubava agora precisa trabalhar. Precisa abandonar. Lembre-se sempre disso. Abandone o roubo. Olha o comportamento. Abandone o roubo. Paulo continua no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você é um crente dado ao palavrão? Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa abandonar a palavra torpe. Você precisa abandonar a palavra entorpecida. Você precisa abandonar a maledicência. O que ele diz? Olha, não saia da vossa boca, novo comportamento, nenhuma palavra torpe, nenhuma, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Se o que você está falando não está edificando ninguém, também não fale. Que saia da sua boca, que você tenha um novo comportamento, de trazer palavra que edifique. E palavra que edifica não significa ficar bajulando os outros, não. Mas também não significa aquela ideia de crítica construtiva, que na verdade não tem nada de crítica construtiva, é apenas uma maneira educada de você ofender muitas vezes a outra pessoa. E você chama de crítica construtiva. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Edificação. Vai edificar a pessoa. Precisa edificar a pessoa. Essa palavra vai edificar, então ela seja dita. Não vai edificar, então ela não tem sentido.
E aí ele vai dizer que for boa para edificação, conforme a necessidade. A questão é perguntar a sua opinião. Há uma necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Outro comportamento. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Novo comportamento em relação ao Espírito Santo. Não causar tristeza a ele. E como é que a gente causa tristeza ao Espírito? Resistindo ao Espírito. O Espírito opera em nós, o Espírito nos convence, o Espírito continua operando sobre nós. É Ele quem fala, é Ele quem nos orienta, é o Espírito quem nos corrige. Quando você resiste à correção do Espírito, você entristece o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. Mude o comportamento de resistir ao Espírito Santo. Seja submisso, seja crente. Longe de vós toda amargura. Sou uma pessoa amargurada, meu irmão. Abandone. Novo comportamento. Abandone a amargura. Longe de vós toda cólera. Pessoa colérica, descontrolada, furiosa. Característica da serpente, essa aqui, do dragão, não do crente. Abandone o comportamento da cólera. Toda ira. Olha aqui, ó, a ira voltou. Mas é aquela ira sem controle, injustificada. Não é a ver com aquela ira que Deus exerce, que opera a justiça. Não, é uma ira que opera o pecado. Longe de vós toda ira, longe de vós toda gritaria. Pessoa escandalosa, estridente, barraqueira. Longe de vós esse comportamento, não é o comportamento do crente. Longe de vós a blasfêmia. Crente blasfema? Paulo diz, precisa abandonar a blasfêmia. Precisa abandonar a blasfêmia. E longe de vós também toda a malícia. A maldade expressada em palavras. A língua que corre a declarar maldade, falar maldade, compartilhar maldade. Antes, verso 32, sede uns para com os outros benignos, novo comportamento, seja bom, seja compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novo comportamento, perdoa, irmão, perdoe. Capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Novo comportamento. Imitar a Deus como filho amado. É aquela ideia da criança, que o pai está fazendo algum tipo de atividade e a criança está imitando ele. Ok? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o novo comportamento do crente. Esse é o novo comportamento daqueles que fazem parte do povo de Deus. Preste atenção. O apóstolo Paulo aqui, como o Senhor Jesus no Sermão do Monte, Paulo aqui não está dizendo que você precisa ter essas características para que você possa ser parte do povo do reino de Deus. Não. Paulo aqui está dizendo que aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram eleitos na eternidade, aqueles que tiveram os nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro antes da fundação do mundo, essas pessoas, elas terão um novo comportamento. Pastor, eu não tenho esses comportamentos, não consigo. Aí a gente precisa se voltar para Cristo, para percebermos, houve realmente um novo nascimento na sua vida? Porque o salvo vai procurar esse novo comportamento. Não é uma questão legalista, não é uma questão moralista, não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com legalismo, tem a ver com uma nova natureza, tem a ver com pertencer a um povo que foi criado, um povo que Deus quis para ele, para que fosse assim. Para que exercesse um novo comportamento. E de novo, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma luta diária, de um incômodo. Meu Deus, por que eu ainda não continuo a abandonar a amargura? Eu preciso abandonar a amargura, tem misericórdia de mim. É isso.
um novo comportamento. Policie-se com relação a isso. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, nós confessamos diante do Seu Espírito que todos nós temos dificuldades, Senhor, em algumas áreas dessas. E nós precisamos que a Sua graça sobrevenha sobre nós. E que nós sejamos despertados, Senhor, a fim de que nosso comportamento, meu Deus, siga agora uma nova vida. A vida que o Teu Filho Santo Jesus nos deu. Abençoe, meu Deus, o nosso coração de forma poderosa nesse sentido e nos ajude, ó Pai. Nós suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, quero desafiar você aqui. Você já é um amigo da missão? Faz parte desse projeto? Se você ainda não faz parte, entre aqui no site, olha aqui no QR Code, você está nos assistindo pela televisão? Aponte o seu celular e para o QR Code que aparece na tela para que você possa ser direcionado para que esse programa, essa TV, alcance ainda muitas outras pessoas além de você. Você gostou desse programa? Compartilhe, deixe o seu like, nos ajude. Você está chegando aqui pela primeira vez? Se inscreve no canal. Você já é inscrito? Vai lá, verifique se você está inscrito ainda, para que fique tudo certo, tá bom? Semana que vem, meus irmãos, nós continuamos aqui a nossa jornada pela carta aos Efésios e agora a gente vai entrar num tema que é voltado para a família. Como é que vive esse povo que foi salvo, esse povo que Deus quis salvar, ele é personificado, exemplificado em um núcleo bem menor, chamado família. Como é que a gente deve lidar com aqueles que fazem parte ali do nosso contexto familiar, segundo a palavra de Deus? Amém? Espero vocês aqui na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até lá.